Marcos, capítulo de número 4 e o verso de número 35. Deus é bom. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse: passamos para outra margem. E ele, deixando a multidão, levaram consigo. Assim como estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento que subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta. E o vento se aquietou e houve-se uma grande bonança. E disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Curva a tua cabeça só um minuto. Pai, eu vou falar do teu amor agora, eu vou falar da tua graça, da tua magnitude e plenitude. Senhor, na medida que eu estiver ministrando, Pai, o Senhor tem liberdade sobre esta casa, como o Senhor sempre teve. Senhor, na medida da ministração, se o Senhor quiser curar, cura. Se o Senhor quiser libertar, liberta. Se o Senhor quiser usar profetas aqui nesta noite, Tu tem liberdade e primazia neste lugar. Senhor, eu faço as minhas palavras, a palavra de João, importa que Tu cresça e eu diminua na Tua presença. Senhor, a única coisa que nós queremos aqui é ouvir a Tua voz. Fala comigo, fala com a Tua igreja e não te cale-te, Pai. Fala de uma maneira peculiar e especial, que cada um de nós possamos entender. Senhor, eu quero pedir, Pai, que o Senhor venha abrir a janela do céu e manda anjos aqui. Anjos, Pai, de fogo, guerreiros. Anjos, Pai, que venha trazer notícias boas sobre esta casa, sobre este ambiente. Oh Espírito Santo, renova aqui nesta noite. Tu tenha liberdade, Senhor, e a primazia neste lugar. Me usa como canal, instrumento nas Tuas mãos, porque os Teus filhos precisam de ouvir uma palavra direcionada do céu ao nosso coração, Pai. Pai, assim eu te peço, Senhor, que a cada glória que Teu filho der aqui nesta noite, seja, Senhor, uma motivação para o Senhor olhar para ele e atender os pedidos e fazer o milagre acontecer dentro da casa e na vida deles, Pai. No decorrer ainda desta semana, abre-se a janela do céu e faz o milagre sobre a nossa vida, Pai, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu sou um pregador meio doido, né? Falo para todo mundo que eu sou itinerante meio complicado. E Deus, às vezes, irmãos, Ele trabalha com a gente de uma forma que não dá para explicar. Eu vindo para cá e falando com Deus qual era a mensagem que eu ia ministrar, Deus falou: fica tranquilo, que eu vou dar uma mensagem para você de uma forma diferenciada. Eu falei: amém. E eu, como pregador, irmão, sou apaixonado. Alguns amam pregar em alguns textos bíblicos, alguns no Velho Testamento, outros no Novo Testamento, mas eu sou apaixonado pelos 4 evangelhos. Sou apaixonado: Marcos, Mateus, Lucas e João, porque são os 4 evangelhos que você vai ver acontecimentos da Bíblia Sagrada que vai relatar algo especial que aconteceu. Porque nos 4 evangelhos que você vai ver sobre o nascimento de Jesus. Jesus, após o seu nascimento, você vai ver que Jesus vai ficar um período em oculto de aproximadamente 11 anos. 11 anos não ouve se falar de Jesus, 11 anos não houve comentários sobre Jesus. Jesus vai aparecer aos seus 12 anos dentro de um templo, ali respondendo e também fazendo pergunta para doutores e mestres da lei, a ponto
daqueles homens ficarem tão espantados com o que estava acontecendo, a ponto deles querer saber quem era o pai daquela criança, quem era a mãe daquela criança, aonde é que Jesus estudou, qual foi a faculdade que ele fez, pela tamanha sabedoria que ele tem, apenas com 12 anos de idade. Então você repara que Jesus agora de novo fica um período em oculto. Jesus vai aparecer agora aos seus 30 anos. De 12 para 30 são quantos anos? 28. Então Jesus está 28 anos em oculto. Nada se ouve falar de Jesus. Mas quando você pega o texto da Bíblia Sagrada, isso alegra a minha alma. Por quê? Porque você vai ver que Jesus, ele foi convidado para uma festa. Ele foi convidado para uma festa. Qual foi a festa? A festa da boda de Caná da Galileia. Você repara que aqueles homens, ou aquele casal que estava prestes a casar, eles projetaram, eles planejaram para aquela festa acontecer. E uma das coisas que eu acho tão interessante é que eles tiveram cuidado de convidar Jesus para estar dentro daquela festa. Não, eu vou falar de novo. Eles tiveram cuidado de convidar Jesus para estar dentro daquela festa. Sabe qual que é a dificuldade do nosso povo no dia de hoje, em pleno século 21? É que nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira, e não estamos preocupados em convidar Jesus para a festa. Não, dá uma cutucadinha nesse crente em nome de Jesus, dá uma olhada para ele, diga: quer ter sucesso? Coloca Jesus na lista de primazia da tua casa, da tua família, naquilo que você vai fazer. A Bíblia diz que quando eles convidaram Jesus para aquela festa, a Bíblia diz que Jesus foi, e ele foi com os seus discípulos. Agora pera um pouquinho, então como que pode um homem 28 anos não aparecer, mas quando ele aparece, ele não está sozinho, ele e os seus discípulos? Mas se você pegar o texto, você vai ver que até o presente momento não teve milagre, até o presente momento não teve cura, até o presente momento não teve cego voltando a enxergar, surdo voltando a ouvir. Não. Então como é que os discípulos acompanham Jesus? Porque Jesus tinha uma forma didática de pregar, Jesus tem uma forma didática de falar com o povo que chamava a atenção, e todo mundo ficava de boca aberta para poder ouvir Jesus pregar. Então repara, então uma coisa que eu começo a entender é que muitas das vezes a minha atitude pode até não demonstrar nada, mas a minha palavra pode mudar uma história. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Os discípulos começam a acompanhar Jesus, não por causa de revelação, não por causa de profecia, não por causa de cura, mas por causa da palavra. Oh meu Deus, eu vou falar de novo. E esse negócio de palavra é gostoso, irmão, porque a Bíblia diz que a palavra, ela faz aquilo que a mão do homem não faz, trabalha onde a mão do homem não trabalha. Levanta a tua mão para cima, porque é através da palavra que pode ser liberado um milagre para a tua vida. Palavra. Uma das coisas que eu entendo é que tem gente que não gosta de palavra. Você pode reparar, ele gosta de culto, de pula-pula, de avivamento, ele gosta de tudo, menos de palavra. Mas é a palavra que enche o nosso coração. O louvor é ótimo, claro que é, porque o louvor é a preparação para aquilo que a gente vai comer depois, que é a sobremesa. O que é? A palavra. Ninguém chega comendo a sobremesa primeiro, não. Então o louvor vem preparando. Não, você não entendeu. O louvor vem preparando. Você pode reparar que no louvor tem gente que levanta a mão, extravasa, mas sabe o que eu quero te dizer? Só que a palavra também, ela faz aquilo que o homem não pode fazer na tua vida. A palavra traz à existência aquilo que não existe. A palavra traz a realidade, aquilo que na ótica humana está fora da realidade. Não, você não entendeu. Talvez na tua realidade você está olhando dentro da tua casa, está tudo difícil. Você está olhando no teu comércio, está complicado. Mas na realidade de Deus, Deus está dizendo: eu vou liberar uma palavra para a tua vida hoje. Eu vou colocar as coisas no lugar. O milagre vai acontecer. Ei, segura isso aqui. Vamos lá. A Bíblia diz que os discípulos acompanham Jesus pela forma de Jesus pregar, através da palavra. Então a maneira de Jesus pregar atraiu os discípulos. Agora uma coisa que eu acho interessante, irmão, quem aqui nasceu no berço evangélico, levante a mão. Quem nasceu no berço evangélico? Eu nasci no berço evangélico, mas aos meus 16 anos me desviei. Fiquei aproximadamente 10 anos no tráfico, 4 anos dependente químico. Eu morei dentro de uma cracolândia ali em São Paulo, e eu sei do que eu estou falando. O meu pai pastor da Assembleia de Deus, a minha mãe dirigente do Círculo de Oração, o meu irmão
irmão presbítero do Brasil para Cristo, a minha irmã canta e o filho mais velho desviado. 2 ruas para cima era a casa do meu pai, com a igreja onde meu pai morava, e a igreja ficava no fundo. 2 ruas para baixo era onde eu tinha biqueira, tomava conta de 20 meninos naquele tempo. Eu era conhecido como o neguinho do Grajaú. Pensa num camarada perturbado, endemoniado. Andava com 38,5 janela, gostava de dar tiro, gostava de colocar pavor em todo mundo. Mas uma coisa que eu aprendi é que 10 anos no tráfico eu conquistei um prestígio muito grande, mas eu perdi tudo em 4 anos. 4 anos que eu fiquei dentro de uma cracolândia. O diabo tentou me matar muitas das vezes, o diabo tentou tirar minha vida, mas uma coisa que eu entendi é que um dia uma irmãzinha chamada Irmã Maria Guerra, você não entendeu esse negócio? Uma irmãzinha chamada Irmã Maria Guerra, uma mulherzinha velhinha de cabecinha branca, do cocão na cabeça, entrou dentro da cracolândia, olhou dentro da minha cara e disse assim: olha, pode passar o tempo que passar, Deus vai te tirar daqui, vai te colocar nos altares e tu vai pegar a minha palavra. Ei, segura, passa-se o tempo, passa-se o tempo, e estou eu hoje aqui pregando a palavra e Deus cumprindo mais uma promessa sobre a minha vida. Por quê? Porque a palavra foi liberada. Quem está pegando, diga amém. A palavra foi Então pera um pouquinho, os discípulos não estão andando com Jesus simplesmente porque Jesus é o cara. Não, simplesmente porque eles viram uma fonte inesgotável da palavra. A Bíblia diz que os discípulos acompanharam Jesus. A Bíblia diz que lá numa festa de casamento, quem aqui já preparou festa de casamento? Levante a mão. Quem já preparou? Preparar a festa de casamento é bom? Irmão, pensa, ainda mais se for para crente. Tudo que você for comprar, você tem que colocar o dobro, né? Eu estava vendo um rapaz falando aqui, convidando uns crentes para ir para o retiro, né? Se faz uma conta, tem que sempre ter um pouquinho a mais. Que crente não bebe, não fuma, mas come, que é uma beleza, irmão. E você pode reparar que tudo na vida do crente é esse. Acaba o culto, para onde que ele convida você? Ô irmão, pastor, eu falei esses dias para minha esposa, eu falei: Jesus foi cruel com nós. Deus foi cruel. Ele não poderia olhar para nós e dizer assim: ó, se tu pecar, tu vai engordar. Não tinha ninguém gordo, irmão. É ou não é? Então você pode reparar. Então o crente gosta de comer. Então preparação para uma festa de casamento é complicado. Não é fácil, porque na semana da preparação do casamento, a cabeça do noivo fica a milhão. E sempre hoje tem um buffet. Eu não gosto de buffet, irmão, né? Eu não gosto de buffet. Pensa, hoje é um buffet. Vem aqueles negócios de entrada, irmão. Teve até cenoura, diz que é chique. Cenoura no gelo e no sal, diz que é chique o negócio. Mas amém, né? E você pode reparar, irmão. Então você repara que tem a preparação hoje do buffet. Quando você contrata alguém para poder fazer aquilo que você não pode fazer, porque essa pessoa tem noção do que vai acontecer. E nessa festa não é diferente. Nesta festa, quem é que estava lá dentro? O mestre Sala. Era o camarada que era responsável pelo vinho, pelo bom andamento da festa. Só que chega um período, irmão, que toda festa, não tem como, irmão, toda festa tem aquele que é convidado. E quando o convidado é para ir para a festa, para que os noivos querem o camarada para ir para a festa? Para se alegrar. Você já viu alguém convidar alguém e dizer assim: você vai lá chorar no meu casamento? Não, você vai fazer o quê? Você vai se alegrar, festejar. Então os noivos faz questão de convidar você, porque é um lugar, um ambiente aonde tem alegria. E Jesus estava lá dentro, porque falou de alegria. Jesus está dentro. E Jesus estava lá dentro. E também com ele estava a mãe. Só que a mãe de Jesus é diferente de Jesus. Porque a mãe de Jesus, ela começou a olhar. Ela começou o quê? A observar. O senhor já reparou, pastor, que tem gente quando é convidado para festa, ele vem para festa? É ou não é? Mas tem uns, irmão, que ele vem para quê? Para reparar. Ele só vem para olhar os defeitos da festa. Ele só vem para olhar o que está dando errado na festa. E quando ele começa a reparar, a mãe de Jesus começa a perceber que está um corre-corre, entra e sai. Ela fala: alguma coisa está de errado. Por quê? Porque
que esse entra e sai, todo mundo apavorado? Aí ela chega e pergunta: o que é que está acontecendo? Alguém diz assim: mulher, acabou-se o vinho da... Espera um pouquinho. Acabou-se o vinho da... Um casamento judaico, um casamento judeu, dependendo da condição do noivo, dependendo da condição financeira, o casamento duraria de 3 dias a 7 dias. E ele não podia faltar o que comer e nem... Você já parou, irmão, para imaginar um casamento para crente 7 dias? O noivo entra na falência antes de ir para o casamento. 7 dias não pode faltar nada. Por quê? Porque se falta alguma coisa, o pai da noiva pode olhar e dizer: eu quero cancelar o casamento. Porque se você não teve responsabilidade de cuidar, de ver o que está acontecendo, você não vai ter responsabilidade com a minha filha. Então, ali aquele casamento estava prestes para ter um cenário de tristeza. Só que quem estava lá observando? A mãe de Jesus. Por que tinha que ser uma mulher? Não podia ser Pedro, né? A mãe de Jesus observando. Você já reparou, irmã? Eu não sei se tem essas irmãs aqui. Aqui não tem. Aquela que fala: ela já veio com aquela roupa semana passada. Ela tá com aquele mesmo sapato. Irmão, chegou uma época na minha vida. Tem homem também que repara, tá? Tem homem que é pior do que mulher. Ele dá uma cutucada na mulher e diz: você não tá vendo? Fulano, Irmão, chegou uma época que eu comecei a pregar e eu passei uma fase na minha vida que é só Deus, irmão. Eu tinha um terno azul, não é esse, tá? Eu tinha um terno azul, era um riscadinho, irmão. Eu só tinha aquele terno. Quem já assistiu aqui aquele terno de $1 milhão? Quem já assistiu? Que o Jack Chan chegava naquele lugar lá, ele precisava colocar o terno? Não, ele só chegava, o terno falei... Era que nem eu, irmão. O terno já sabia até os endereços da igreja onde eu ia pregar. Eu só tinha esse terno, irmão. E um fulano, irmão, e tem nego que cuida da vida da gente, né? Rede social, irmão, é um perigo, né? E aquele camarada postou pra mim e disse assim: pastor, por que é que você não troca de terno? Eu falei: porque eu só tenho ele. Aí ele falou, eu olhei pra ele e falei assim: meu filho, é melhor andar com um terno só, mas andar de cabeça erguida, do que andar devendo pra todo mundo e todo mundo me cobrando. Não é assim? Então tem gente que repara em tudo, irmão. A mãe de Jesus estava reparando. Aí daqui a pouco a mãe de Jesus chega: é curioso, irmão. Quem aqui tem curiosidade, levante a mão. Quem fala a verdade não merece castigo. Você quer matar alguém de curiosidade que não veio no culto hoje? Quem quer? Eu vou ensinar, diga amém. Pega o celular, manda uma mensagem, diz: amiga, você não sabe o que aconteceu no culto, e desliga o celular. Irmão, depois, na hora que você ligar, se não tiver umas 50 ligação, se não tiver aquele monte, eu não sei se você faz assim, mas quando você quer chamar a atenção de alguém, você coloca assim: oi, 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 oi. Você pode reparar, irmão. Por quê? Porque nós somos curiosos. Agora escuta, aí a mãe de Jesus chega e pergunta: o que é que está acontecendo? Alguém diz: vão ter que avisar o noivo que acabou o vinho da... Acabou o vinho da... Aí a mãe de Jesus olha e diz: fica aqui que eu vou atrás do negócio. Aí eu vejo alguém olhando e dizendo: espera um pouquinho, será que essa mulher é dona de vinícola? Espera um pouquinho, será que essa mulher sabe quem é que pode repor o vinho? Aí a mãe de Jesus talvez dá uma olhada para eles e ri. Se eu tivesse lá, eu fazia a mesma coisa e dizia assim: eu não sou dono de vinícola, eu não sei aonde tem uma adega, mas eu sei aonde tem uma fonte que é inesgotável. Você não entendeu esse negócio? Não, dá uma cutucadinha nesse irmão, diga para ele: sabe por que você está aqui? É porque aqui é o lugar da fonte inesgotável que ele te trouxe aqui. Não, eu vou falar de novo. Aqui é o lugar de uma fonte inesgotável, pastor. Eu entrei aqui triste, fica tranquilo que tu vai sair daqui alegre. Pastor, eu entrei aqui de cabeça abaixo, tu vai sair daqui de cabeça erguida dizendo: fiel é aquele que prometeu, e se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Aí a mãe de Jesus diz: fica aqui, ninguém faz nada. Aí eles ficaram. Aí a mãe de Jesus chega lá e fala para Jesus assim: ei, acabou-se o vinho da... Qual é a resposta de Jesus? Mal educado. Ele diz assim para a mãe: mãe, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha... Espera um pouquinho. Quando falamos de hora, nós falamos de tempo. Hora, tempo. Quantos minutos tem uma hora?
60, meu Deus, quase que eu dou um infarto em mim aqui já. 60. Então, quero um pouquinho. Então, quando nós falamos de tempo, nós muitas das vezes queremos planejar o nosso. Você pode reparar, irmão, que tem gente que é um desastre para planejar tempo. Ele planeja a semana toda dizendo: amanhã eu vou levantar às 7h30. Aí, quando for 9 horas da manhã eu já vou fazer isso, 10 horas eu vou fazer aquilo. Passa o dia e não fez nada. Por quê? Porque nós somos péssimos em planejar o nosso tempo. E a Bíblia diz que quando fala de hora, Jesus estava olhando e dizendo: ainda não é chegada a minha hora. Traduzindo, ainda não está no meu tempo. Sabe o que Jesus está dizendo para ela? Se fosse por mim, um milagre já tinha acontecido, mas não depende de mim. Depende exclusivamente do meu Pai. Espera um pouquinho. Segura isso aqui. No tempo de Deus, tem outono, primavera, verão, inverno? Tem ou não? Tem ou não tem? Tem. Agora segura isso aqui. No tempo de Deus, tem passado, presente, futuro? Tem. Tem ou não tem? Passado, presente. Agora dá uma olhada pro teu irmão e diga para ele: eu posso até conhecer o teu passado, eu posso até conhecer o teu presente que você está vivendo hoje. Agora olha para ele e fala: mas o teu futuro, você não entendeu? Mas o teu futuro, você não tem poder de saber o que Deus tem reservado na vida dele. Não, olha para esse crente em nome de Jesus, irmão, me ajuda a pregar. Diga para ele e fala: talvez eu estou sentado do lado do maior empresário da cidade. Não, você não está entendendo. Eu vou falar de novo. Talvez eu estou sentado do lado da pessoa que vai ser a bênção que Deus preparou para esta igreja. Deus está dizendo: talvez você está vendo que o teu presente está dando errado, mas Deus está dizendo: só eu que sei os planos que tenho de vós, pensamento de bem, não de mal. É Ele que tem o pensamento. O salmista Davi vai entender sobre o tempo de Deus. No tempo de Deus ele vai dizer assim: o choro pode até durar uma noite, mas a alegria, ela vem no dia de amanhã. Levanta a tua mão para cima. Levanta a tua mão para cima, feche o teu olho, diga: eu estou no tempo de Deus. Diga: eu estou no tempo. Eu estou no tempo de Deus. Eu estou no tempo de Deus. Levanta a tua mão, diga: e no tempo de Deus ninguém pode frustrar os meus sonhos. No tempo de Deus ninguém pode frustrar os meus projetos. No tempo de Deus nada pode dar errado na tua vida. Não, você não está entendendo. Pastor, está tudo bagunçado na minha casa. A minha situação está complicada. Tudo está dando errado, está conspirando para não acontecer. Mas Deus está dizendo: esta noite eu resolvi descer aqui no Campus Elísio para dizer para minha amada igreja: se prepara que a cura vai chegar. Um tempo de restauração vai chegar. Um tempo de avivamento vai chegar. Um tempo de coisa nova vai chegar. Estão querendo frustrar os teus sonhos, estão querendo frustrar os seus projetos, mas Deus está dizendo: ninguém vai frustrar aquilo que eu já determinei na tua vida. O tempo de cantar o hino da vitória é hoje, é o já, é agora. O ano de 2023 é um ano de cumprir a promessa de Deus. O tempo para a igreja brasileira, o tempo do avivamento é hoje. Quem pode abrir a boca para adorar? Quem pode abrir a boca para adorar? Quem pode abrir a boca? Uramana Xandaraia Turimicante o comando que a Telemicalaué. Estou sentindo a presença dele aqui. Uriaxaria Calauébia. Olha o que Deus está dizendo, ó. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus.
conseguir se levantar. Ele não vai conseguir se levantar. Mas Deus está descendo com a mão, está pegando você dizendo: eu estou te tirando para sonhar. Minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Segura. A mãe de Jesus vai lá e diz: fica aqui. Ela vai para Jesus e Jesus diz: o que tenho contigo ainda não é chegada a minha hora. Mas Jesus vai dar uma ordem. Jesus vai dar o quê? Dá uma olhada para o teu irmão e diga: a ordem já foi liberada. Jesus vai dar uma, dizer: enche as talhas de água. Encher as talhas de água. E ali houve-se uma transformação da água em... Espera um pouquinho. Segura isso aqui. Não precisa nem ser um PhD em química para poder saber disso. Que a textura da água é diferente da textura do vinho. O sabor da água é diferente do sabor do vinho. A cor da água é diferente da cor do vinho. O pHD da água é diferente do pHD do vinho. Sabe o que eu quero dizer para você? Que quando Jesus está na festa, Ele dá cor aonde não tem cor. Ah não, só uma irmãzinha lá atrás levantou a mão, vou falar de novo. Quando Jesus está na festa, Ele dá cor aonde não tem cor. Quando Jesus está na festa, Ele dá sabor aonde não tem sabor. Não, eu vou falar de novo. Quando Jesus está na festa, até o que era para dar errado dá. Segura isso aqui. Há uma transformação através de uma obediência. Pastor, para que o senhor fez todo esse plano de fundo? Para você entender aonde começou o primeiro milagre. Depois disso, pastor, a Bíblia começa a relatar diversos e outros milagres. Só que quando você pega o livro de Marcos, você vai ver que o livro de Marcos está relatando a história de algo que aconteceu no lago de Genezaré. A Bíblia diz que aquele dia Jesus pregou o dia todo. Jesus pregou? Qual foi a forma que Jesus pregava? Foi uma forma didática. Jesus pregou de uma maneira teórica. O dia todo só foi teoria. A primeira parábola que Jesus pregou foi a parábola do semeador. A parábola do semeador. A segunda parábola da candeia. A terceira, a parábola da semente. A quarta, a parábola do grão de mostarda. Então até o presente momento só está tendo teoria. Só está sendo palavras teóricas. Coisas que os discípulos escutam para dentro do coração exercer a fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Não tem como, irmão. A gente não tem fé se a gente não consegue ouvir. Então a fé é movimentada no mundo espiritual quando nós abrimos o coração para ouvir. Aí Jesus está ensinando. Após Jesus ensinar, a Bíblia diz que aquele dia já era tarde. Acabou, tarde. Você pode reparar, irmão, que nós temos um problema com tarde. Tem gente que você pergunta para ela e diz: por que você não terminou a faculdade? Ou por que você não volta a terminar a faculdade? O que é que ela fala? Já é tarde, não dá mais tempo. Você pode reparar que às vezes você fala assim: por que você não vai casar? Porque já é tarde, já sofri demais. Não é assim? Às vezes algumas coisas que é tarde na nossa vida parece que nunca vai acontecer. Só que para nós ter um problema com tarde, para Deus é só. Sara era novinha? Já era tarde. Mas a Bíblia diz que Deus cumpriu a promessa no ventre de Sara. Ana, 23 para 25 anos, subindo no templo em Siló e pedindo um filho para Deus. Já era tarde, 23 anos pedindo o mesmo milagre. 23 anos falando para Deus fazer, Deus nunca fez nada. Mas o dia que ela olhou para Deus e disse: Senhor, se tu me der, eu vou devolver. Deus falou: Ana, agora vai começar uma nova história sobre a tua vida. Ana engravida e tem Samuel. Não, você não entendeu. Dá uma olhada para esse crente, por favor, me ajuda agora. Olha dentro do olho dele. Se você estiver devendo para ele, vai te cobrar agora. Mas olha dentro do olho dele e diga para ele: fala aquilo que é tarde para você é o começo para Deus fazer uma nova história na tua vida. Não, você não entendeu. Dentro da tua casa talvez já está tarde, mas Deus está dizendo: eu estou entrando lá mesmo sendo tarde. Talvez você está olhando: pastor, acabou. Deus está dizendo: mesmo sendo tarde, eu sou o Deus que traz novidade. Escuta isso aqui.
mesmo sendo tarde. Jesus olha para os discípulos e diz: entra dentro do barco e vamos chegar do outro lado. Primeira coisa, Jesus está dando uma ordem. A segunda coisa, Jesus está fazendo uma promessa. Primeira ordem, entrar dentro do barco. Segundo, promessa, vamos atravessar do outro lado. Segura isso aqui. Agora, a maioria dos discípulos que estavam com ele, a maioria eram pescar. Era homem que entendia de remo, pastor. Era homem que entendia de leme. Era homem que entendia de rede. Você pode reparar que certo dia Jesus chamou um discípulo. Quem é ele? Pedrão. Pedrão pescou a noite toda. Ele pegou nem uma lambari, né? Nem um tampiozinho. Aí a Bíblia diz que ele estava fazendo o quê? Lavando. Aí Jesus olhou para ele e disse: volta, tio Manalto. Aí ele olhou e disse: mestre, pescamos a noite toda e nada apanhando. Sabe o que ele está dizendo? Eu sei a hora de pegar peixe, mestre. Eu entendo de rede, eu entendo de barco, eu entendo de pesca. Mas Jesus olhou e falou: de provisão quem entende sou eu. Volta. Você pode reparar que tem gente que está querendo explicação para tudo. Tem gente que está olhando e diz assim: eu entendo teoria matemática, porque a matemática 1 mais 1 é 2, e na matemática de Deus não, é 1 menos 1 é mais. A matemática de Deus é reversa. Jesus chegou para um menininho, olhou e disse assim: o que é que você tem na mão? Ó, mestre, eu tenho aí 2 peixinhos aí, né? 5 pão, coisa assim, né? E não serve para nada. Aí Jesus falou: deixa comigo, porque aquilo que não serve na tua mão faz a minha mão sobressair. Deixa comigo. Então entenda. Jesus olhou para os discípulos e disse: entra dentro do... Era homens que entendiam de navegar. Então espera um pouquinho. Os discípulos entendiam primeiro rota marítima. Segundo, entendiam de leme. Terceiro, entendiam de remo. Quarto, entendiam de direção. E tem momento na nossa vida que Deus confunde a nossa direção para colocar nós no caminho da vitória. Você não entendeu? Você já reparou, irmão, que tem hora que a gente parece que está perdido no meio do nada? Moisés estava perdido no meio do nada. Aí a Bíblia diz que quando ele está lá na frente do Mar Vermelho, aí ele olha aquele monte de água. Atrás está vindo quem? Faraó. De um lado do deserto, do outro deserto. Alguém olha para Moisés e diz: Moisés, não teria sepulcro no Egito lá para nós morrer lá não? E por que nós viemos aqui para ser enterrado? Ninguém estava entendendo nada. Mas quando Moisés foi conversar com Deus, Deus olhou para Moisés e diz: Moisés, por que clama a mim, Moisés? Diga para o meu povo para que faça o quê? Que marche. Ô Moisés, me diga um negócio. O que é que você tem na mão, Moisés? Oh meu Deus, o que eu tenho na mão é apenas um cajado, não serve para nada. Deus está olhando para você e está dizendo: aquilo que você que acha que não serve, eu posso fazer um milagre na tua vida. Não, eu vou falar de novo aqui, talvez você não entendeu. Sabe qual que é o nosso problema? É que nós queremos que Deus faça milagre com coisa grande, e às vezes Deus usa aquilo que é pequeno, que está na tua mão, para fazer um milagre na tua vida. Você pode reparar, quando Jesus entrou para curar um homem que estava há 38 anos, como? Enfermo. Foi num tanque grande? Foi num lugar pequeno. Quando Jesus chegou, livro de Lucas, capítulo número 7, verso número 11, tocou no esquife de uma mulher que estava levando um filho para morrer. A cidade onde ela morava era grande, lugar pequeno. Espera um pouquinho. Quando a Bíblia diz que a mulher chegou para o profeta e diz assim: ei, o meu marido, teu servo, morreu e tu sabe que a tua serva não tem nada em casa. Agora vem os credores para levar os meus filhos para serem graves. Aí Eliseu diz: o que tem antes de fazer contigo, mulher? Declara-me que tu tem em casa. Ela diz assim: eu não tenho nada. O que eu tenho é uma pequena botija de azeite. Você não entendeu esse negócio? Eu vou falar de novo. A Bíblia diz assim: escuta o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo assim: ei, se a tua fé for como um grão de semente de mostarda. A semente de mostarda é pequena, mas quando ela cresce, ela se torna grande. Eu não sei o que está crescendo dentro de você. Talvez o que está crescendo dentro de você é pequeno, mas aquele que tem o poder de fazer ficar grande, ele não te esqueceu. Não. Maneira nenhuma.
Então segura. Eles entendiam do quê? Eles entendiam do quê? De pesca. Bastante deles entendi de remo. Aí eu vejo todos os discípulos, irmão. Essa é a forma corrigida, Rudinei Oliveira. Escuta isso aqui. Eu vejo todos eles entrando dentro do barco, e alguém pegando o remo, o outro pegando o leme, dizendo: eu sei dar a direção. O outro: eu sei remar. Aí o que que sobra para Jesus? O que que sobra? Nada. O que que Jesus faz? Jesus fala: já que vocês têm controle de tudo, deixa eu dormir um pouquinho. Aí Jesus vai deitar na polpa do barco, na parte traseira, porque na parte traseira, onde tem uma reta, Jesus deitou ali e começou a dormir. Agora segura isso aqui. Jesus contou para os discípulos o que eles iam passar no meio do caminho para chegar do outro lado? Não. Posso ser sincero para você? Lembra no livro de Gênesis, capítulo de número 37, verso 5, verso 9? E teve José o sonho e contou aos seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Aí no verso 9, teve José ainda outro sonho e contou aos seus irmãos, dizendo que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinariam diante de mim. Então José está alegre porque ele sonhou, mas Jesus está olhando para ele e está dizendo: José, fica alegre não, porque esse sonho vai ter processo, esse sonho vai ter perseguição, esse sonho vai ter luta, esse sonho vai ter prova, mas no final do sonho eu vou te colocar no propósito que eu quero. Você vai ser governador. Ei, escuta isso aqui. Davi recebeu uma unção dentro da casa, foi ungido. A Bíblia diz que Davi teve que fugir, fugiu de Saul, ficou muito tempo fugitivo, mas chegou um tempo que ninguém teve que segurar Davi. A Bíblia diz que quando Davi volta agora rei de sobre toda Israel. Ei, segura de novo. A Bíblia diz que Moisés também teve que fugir. Moisés matou um homem ali, e para poder defender o teu povo, a Bíblia diz que Moisés ficou 40 anos fugido, mas quando ele voltou, ele não voltou como fugitivo. Quando ele voltou como libertador de Israel. Eu não sei do que você está fugindo, mas Deus está dizendo que é nessa fuga que Ele vai trazer um milagre para a tua história. Ei, segura. A Bíblia diz que os discípulos entram dentro do barco. Aí eles começam a remar, eles começam a fazer o quê? Você já reparou que tudo que é começo é gostoso? É ou não é? Começo de uma nova igreja você não vê defeito. Só fala bem de todo mundo. Começo do ministério, coisa gostosa que tem. Começo de um relacionamento, irmão. Até o bombonzinho de 50 centavos o cara lembrava de você. Começo. Lembra quando você casou? Primeiro mês de casamento, você ia trabalhar, ela beijava você e dizia: vai, meu amor, volta logo que eu vou morrer de saudade. É ou não é? Agora pera um pouquinho. Aí quando você chegava, o que tinha lá? A comida sua preferida preparada, porque ela fazia questão de agradar você. E agora? Passa o tempo. E sabe qual que é o maior problema nosso? O nosso problema não é começar. O nosso problema é ter. Todo ano nós começamos, irmão, uma dieta, mas nós não conseguimos. Não adianta. Aí tem crente que está lá, pastor, com aquela roupa que não serve mais, né? Que se colocar parece uma salsicha. Está lá com aquela roupa. Aí a pessoa fala: dá para o outro. Ele diz: não vou emagrecer. Vai não, irmão. Desculpa, eu tenho que desapontar você. Você só está ocupando espaço no guarda-roupa. Porque dieta, irmão, é complicada. Você não tem noção, irmão, né? Pera um pouquinho. Quem já viu falar de crente FM e crente AM? Levante a mão. Quem já viu falar? Não? Quantos quilos você pesa, bonitão? 50? Você é casado? Não? Segura isso aqui. 50. Esse aqui é crente AM. Estação baixa. O crente FM é 110.5. Crente FM, irmão. Crente FM, se levantar a mão a gente já sabe. Mas escuta isso aqui, vamos lá. A Bíblia diz que Jesus entrou dentro do barco. Jesus entrou dentro do barco e foi dormir, sossegado, tranquilo. E os discípulos começaram a fazer o quê? A remar. Os discípulos começaram a fazer o quê? Irmão, quem aqui é doido, levante a mão. Eu sei que tem, irmão, tem uns
no escondido aí, mas tem, tá? Levanta a mão aqui, quem que acredita no sobrenatural, levante a mão. Então vocês são tudo doido, irmão. Porque para acreditar no sobrenatural é algo que você não está vendo. E para mim acreditar em algo que não estou vendo, irmão, meu psique é coisa de doido. Segura isso aqui. Pega o remo aí, quem vai pegar o remo comigo, diga amém. Então pega o remo. Melhor, vamos fazer o remo diferente. Tem uns remos que é assim, tem ou não tem? E tem outros que é isso. Irmão, pega aí o remo. Dos mais novos lá de trás, de 90 anos, até os mais velhos aqui de 10 anos. Pega o remo. Meu irmão, me ajuda. Senão só eu vou achar que eu sou doido. Pega o remo. Pegou? Agora começa, joga ali lá na frente e puxa. Diga devagar, irmão. Vai chegar, mas não é rápido assim não. Devagar. Vai lá, joga na frente. Puxa. Joga na frente. Puxa. Agora pera um pouquinho. Se você ficar fazendo isso daí 1 hora, o que acontece? Dá dor nos braços, dor nas costas. É ou não é? Porque é movimento sequenciais. Então os discípulos estão lá remando. Os discípulos estão fazendo o quê? Remando. Pegou o remo. Um olhando para a cara do outro, dando risada. Porque tudo que é começo é gozo. É olhando o outro dizendo: nós estamos remando, nós estamos levando o mestre. Jesus é bom. Os discípulos estavam o quê? Tudo alegre. Porque tudo no começo traz alegria. Tudo lá olhando para o outro dizendo assim: tô remando bonito, rapaz. Aí a Bíblia diz que quando chegou no meio, quando chegou o quê? Quando chegou aonde? Então pera um pouquinho. O meu problema não é sair no começo. Não. O meu problema não é chegar no meio. Meu maior dificuldade é do meio para lá. Que a Bíblia diz que Jesus trouxe uma surpresa para ele no meio. Para Paulo foi uma surpresa onde? No meio do caminho. Caiu, matador de crente, levantou sendo perseguido por eles. Então pera um pouquinho. Chegaram no meio. Quando ele chega no meio, a Bíblia diz que houve-se uma grande. A tempestade era pouca. A tempestade era grande. Mas segura isso aqui. Aí a Bíblia diz que a tempestade jogava o barco de um lado para o outro. E eles estavam fazendo o quê? Estavam fazendo o quê? Segura isso aqui. Aí eles chegam, pastor. E a tempestade vem. E a tempestade vem. Ele sai do lugar. Porque se remar contra a tempestade, irmão, é complicado. Não adianta. Aí eles nem sequer saem do lugar. Aí a Bíblia diz que o vento soprando. O vento soprando. E tem hora, irmão, que o vento sopra. E tem hora que o negócio estreita na terra. E quando o vento sopra, irmão, você vai lá embaixo. Aí você fala: pronto, vai arrebentar a raiz, vai arrebentar tudo. Mas quando o vento passa, você volta na posição de novo, dizendo: você faz como a palmeira. Não é assim? Você já viu bambu? Quem aqui já viu plantação de bambu? É legal, irmão, plantação de bambu. Um dia eu estava vendo, uma tempestade veio, o vento veio, jogou o bambu lá embaixo. Falei: vai quebrar. Quando a tempestade passou, o bambu voltou no lugar de novo. Deus falou: assim é os crentes na minha mão. A tempestade vem, ele chega lá embaixo, mas quando ele menos pensa, eu estou levantando. Segura isso aqui. Meu Deus. O pastor falou para mim que é para mim até 10 horas, mas eu vou até 9 horas, pastor. Tá, escuta isso aqui. Tempestade. Aí a Bíblia diz que o negócio começa a complicar, porque eles começam a ver que o barco está se enchendo de. Então pera um pouquinho. Enquanto estava ventando, eles não estavam com medo. Quando eles passaram a ter medo? Quando eles começaram a ver que o barco está entrando de água. Sabe qual que é o nosso? Quem aqui tem medo? Levante a mão. Quem tem medo? Medo, levanta a mão. Quem tem medo de barata, levante a mão. Você já viu alguma reportagem dizendo uma barata engoliu alguém? Irmão, quem tem medo de rato? Eu já percebi. Quem tem medo de rato, irmão? Teve um homem de uns 2 metros de altura. Um dia eu falei: quem tem medo de barata? Ele levantou a mão e disse: pastor, não é medo, é nojo. Mentira. Escuta aqui. Você pode reparar que o medo, ele faz 2 coisas. O medo, ele faz você tomar decisão precipitada, como faz também você parar, estagnar e ficar parado, sem reação. É ou não é? Por que o povo estava perdendo a guerra para o gigante?
gigante não se colocou em ninguém. Ele estava botando medo, porque o povo estava vendo que só tinha um homem, dizendo: eu quero lutar com um homem, eu não quero lutar com muito, eu quero lutar com um. Então o povo ficou com medo daquele gigante, porque ele já tinha trazido vitória para o exército dele várias vezes. Só que quando Davi não vê o gigante, mas vê a oportunidade, você não entendeu esse negócio, você perdeu de dar glória. Davi não viu o gigante, Davi viu a oportunidade. Dá uma olhada para o teu irmão e diga para ele: tira lição nessa tempestade, porque essa tempestade Deus não está tirando a sua oportunidade, Deus está dando a oportunidade para você vivenciar coisa maior. Segura isso aqui. Aí a Bíblia diz que eles ficam com medo porque eles estão vendo a água entrando dentro do barco. E aqui eu encerro. Amém? Pode ir embora para casa? Não, então vamos terminar um pouquinho. Aí a Bíblia diz que eles entram. Quando eles veem que a água está entrando dentro do barco, pastor, eu fico imaginando aqueles discípulos, cada um tentando tirar a água. Talvez eu veja eles, a canequinha é minha que eu estou colocando, está no texto. Eu vejo eles pegando um balde, enche o balde de água, joga para fora e joga. E joga. E Jesus está fazendo o quê? Espera um pouquinho. O vento está balançando Jesus? A água está entrando dentro do barco, Jesus? Irmão, quem já andou de barco, levante a mão. Não tem como, irmão, você andar do barco, pelo menos você não vai ter um respingo. Não tem como. Aí, porque assim, ó, o barco vem, ele levanta a onda bate, aí ele sobe aquele respingo de água, o vento sopra. Não tem como você não se molhar. Jesus, mesmo assim, ele estava... Irmão, eu queria descobrir qual é o remédio que Jesus tomou aquele dia. Porque o cardenal é pouco. Que o vento balançando, um negócio estreito, e Jesus estava dormindo. Aí agora segura isso aqui. Nada acorda Jesus, a tempestade não acorda Jesus, o vento não acorda Jesus, a água caindo não acorda Jesus. E os discípulos estão... Mas quando o discípulo olha para trás e fala: pera um pouquinho, nós estamos aqui se matando, porque nós estamos obedecendo uma. Nós estamos obedecendo uma. Então dá uma olhada para esse irmão e diga para ele: não é porque você é obediente que você está imune a não passar prova. Você não tem um certificado para mostrar para Satanás dizendo: eu estou imune. Não, se Deus está te provando, é porque Ele sabe que você tem força. Segura isso aqui. E tem prova, queridão, tem prova. E você pode reparar que tem crente, irmão, quando você pergunta para ele, falando: como é que você está, irmão? Irmão, estou na prova. Prova para crente é falta de dinheiro. O crente está com falta de dinheiro, falta de emprego, ele diz que está na prova. Pode a casa estar caindo, mas ele diz que está na prova. Agora segura, está lá. Aí alguém olha e diz: quem é que vai acordar o mestre? Quem você acha que foi acordar Jesus? Quem? Pedro, irmão. Pedro é complicado. Você já reparou que Pedro, ele tem... Pedro falou: vocês não têm coragem? Deixa comigo aqui. O pai está on. Vou lá. Quando chegou para Jesus, olhou para Jesus e disse: mestre! Espera um pouquinho. Chamou Jesus o quê? Então espera um pouquinho. Jesus é superior a ele. Ele está reconhecendo o poderio. Mestre, não te importa que pereçamos? Sabe o que ele está dizendo para Jesus? Coisa que eu e você um dia na vida já falou. Qual é, pastor? Deus, o senhor não está vendo? Você já reparou que tem crente que está passando prova, perseguição, luta, está querendo sair da igreja dizendo: Deus, você não está vendo essa prova? O senhor não está vendo? Com coisa que Deus é cego. Mas quando eu pego lá Salmo 34:15, diz assim: que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao teu clamor. Isso alegra minha alma. Não, você não entendeu. Aí quando eu vou lá em Jeremias 33:3, Jeremias vai dizer: clama a mim. Não, você não está entendendo. Responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. Não, você não está entendendo. O que Jeremias está dizendo, o que Deus está dizendo é: o que eu tenho para você não é nada pequeno. O que eu tenho para você é coisa grande. O que eu tenho para você, vai a epa, abra a boca para adorar. Deus está dizendo: o que eu tenho para você Alguém acorda Jesus. Aí a Bíblia diz que Jesus acorda. Mas uma coisa que alegrou meu coração nesse texto é que passa despercebido, é que o vento não acorda Jesus, a tempestade não acorda Jesus, mas o pedido de socorro de um discípulo. Você não entendeu? Segura essa, que eu vou descer lá embaixo. No meio de mais de 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, Ele conhece
a tua voz e a tua necessidade de pedido de socorro. Aí Jesus levanta. Aí Jesus faz o quê? Jesus faz o quê? Quem não jantou ainda, levante a mão. Quem não jantou, bem alto. Bem alto, bem alto, bem alto. Diga assim, fala: eu vou levar o pastor, a pastora, pastor Rudney, Tatiana, na churrascaria. Não, então desculpa aí, eu achei que ia dar certo. Mas escuta aí, olha, tem uma irmã com a mão levantada ainda. Cartão de crédito, irmão, né? Aquele preto, né? Sem limite, pode gastar vontade. Escuta, vamos lá. Aí a Bíblia diz que quando Jesus levanta, e você pode reparar, irmão, que quando Jesus levanta, algo sobrenatural acontece. Quando Jesus levanta, Jesus vai na frente do barco. Jesus falou: agora vocês entenderam que não tem como vocês fazer sozinhos. Deixa comigo. Vento, aquieta-te. Mar, cala-te. Por que é que ele primeiro falou para o vento? O que é que estava causando medo dos discípulos? Era o vento? Não, era a água entrando dentro do... Mas espera um pouquinho, o que estava fazendo a água entrar dentro do barco era o vento. Sabe o que Jesus estava ensinando os discípulos? Dizendo: antes de eu acalmar aquilo que você vê, primeiro eu tenho que repreender aquilo que você não consegue enxergar. Você pode reparar, irmão, que numa hora dessa você não está vendo, mas tem gente que está fazendo entrega nas Mata Virgem. Tem gente que está fazendo entrega. Pastor, eu não acredito nesse negócio. Acredita, irmão, que o inferno existe e o diabo também tem poder. Enquanto você está aqui, você não está vendo. Talvez tenha alguém planejando mal contra a sua casa, contra a sua família. Mas sabe o que Deus está dizendo? Antes de eu mostrar o milagre que você vê, eu vou primeiro repreender. Eu estou enviando um anjo lá agora para repreender tudo na tua vida, na tua casa, na tua família, para repreender o que o diabo tem projetado. Segura isso aqui. Aí a Bíblia diz que Jesus repreende e os discípulos ficam com... Sabe o que mais me assusta aqui? É discípulo com medo de ver milagre. Porque eles olham e dizem: quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Sabe o que eles estavam olhando? Mesma coisa eu dizer para o pastor: o senhor está aqui há quantos anos pastoreando, mas eu não te conheço. Quem é esse? Estou andando com ele, mas eu não sei quem ele é. Quem é esse? Aí Jesus estava olhando para ele e está dizendo: eu vim aqui só para fazer um ensinamento, que eu tenho um controle tanto no céu, como também tenho um controle na terra. Olha para esse crente bonito que está do lado. Se você não achar o bonito, pelo menos o mais cheiroso, olha para ele e diga para ele, fala: Deus está dentro da sua embarcação. Já se coloca em pé, diga: Deus está dentro da tua embarcação. E a embarcação que Jesus está não afunda, não vai a naufrágio, porque Deus tem coisas maiores e melhores para fazer. Eu posso orar, meu pastor? Posso convidar para vir para frente? Você que precisa, eu estou pregando para quem precisa, que está no meio de uma tempestade e que precisa da solução de Deus. Eu quero que você saia do teu lugar e venha para frente, que eu quero orar por você agora. Pastor, se não vir ninguém, eu estou tranquilo. Eu volto embora para casa contente, do mesmo jeito. Mas eu quero orar por você. Pastor, eu estou enfermo, eu quero orar para você que está enfermo. Pastor, eu preciso de um milagre. É você que precisa de um milagre, eu quero orar por você. Eu quero orar por você, porque eu tenho um Deus que não mudou. Eu tenho um Deus que é imutável. Eu tenho um Deus que é imutável. Ele não muda. O nosso Deus não varia de pensamentos. Não. Com Ele não tem variações de humor, de maneira nenhuma. O nosso Deus hoje quer curar a tua alma, quer curar a tua vida. Tem dia que você entra dentro da igreja e louva, mas a maioria dos louvores que você louva é para você mesmo. Porque às vezes as coisas acontecem sem a gente entender o porquê que está acontecendo. E Deus não prova qualquer um. A senhora pode me ajudar, minha
minha pastora. Tá vendo aquela moça que tá lá de preto? Olha para ela, isso. Fala para ela que a prova que ela tá passando é Deus lapidando ela para uma coisa grande. Sabe o que Deus está dizendo? Tem coisa que eu permito acontecer para me mostrar a você. Não, você não entendeu. Eu vou falar de novo para ver se você entende. Não tem como viver um ministério como você vive. Não tem como ter uma unção como você tem e não ter retaliação, não ter levante do inimigo. Mas Deus está me dizendo no meu coração: fala para ela que a partir de hoje eu mudo por completo o rumo da história. Tá chegando coisa nova. Remana sumiu que adorou. Coloca a mão no peito daquele moço para mim ali. Senhor meu, coloca lá. Isso. Ora por ele aí. Porque enquanto você está orando por ele aqui, Deus está entrando dentro da família dele. E Deus está fazendo milagre dentro daquele templo. Deus está fazendo milagre dentro daquela casa. Deus está olha Deus trabalhando aí. Olha Deus trabalhando. Os planos de Deus ninguém impedirá. Senhor Deus, eu tenho poucos minutos, Pai. Só que eu quero pedir algo aqui agora. Aonde tiver um coração aberto, aonde tiver uma alma, Senhor, que está aberta ao coração, começa a fazer milagre agora. Está liberado para você adorar. Está liberado para você dar glória. Está liberado para você falar em língua estranha. Renova esta mulher agora, Jesus. Renova, 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 renova. Pega, pega, pega. Não se frustrarão. Mas os planos de Deus ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém vai impedir. Ninguém vai impedir. Ninguém vai. Olha Deus trabalhando aí, ó. Olha Deus trabalhando aí, ó. Recebe de Deus agora. Recebe de Deus agora. Vai pegar, pega. Vai pegar, pega. Pega. Renova agora. Renova agora. Urabashari Bikarawe. Turibikanchu Kamanara Surya. Segura na mão desse crente que está do seu lado, se você tem intimidade com ele. Olha aqui. Você já viu falar de cenário de cura? Porque o cenário que Deus me mostra é o cenário de cura. Eu vejo Deus tocando no teu corpo, no teu sangue. E Deus está dizendo assim, ó: fica tranquila, que enquanto eu trabalho aqui, eu faço um milagre dentro da tua casa. Ei mulher, só Deus sabe como tu saiu, só Deus sabe como tu chegou aqui. Mas Deus está dizendo: tem notícia boa chegando. Tem notícia. Os planos de Deus ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Oremana Candorau e Plamon Web Cantakele. Está descendo uma glória de Deus aqui.
Está descendo uma glória de Deus aqui. E eu vou contar até 3 e você vai abrir a boca para dar glória. Que está descendo a Shekinah de Deus aqui nesse ambiente. Aonde tiver um coração sensível, aonde tiver uma pessoa que ainda sente a tua presença, o teu poder, manifesta agora. Manifesta agora. Manifesta agora. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Desceu! Desceu! Olha o jovem chorando! Olha o jovem chorando! Renove essa vida agora, Jesus! Renove essa vida agora! Já está proibido falar em português! Fala em língua dos anjos! Agora! Agora! Olha lá atrás! Pegou! 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 Ora baixo! Turi me canto ora bahai! Turi me cara webla canar suri me cai! Sumi no iamblambo biaca menehe! Hele webla e a xéria! Turi me canto como a série me canto hai! Telemi picamunturi a ter pecando e Hele bla 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 me canto na xéria! Terebi ter que canto é Rabal e Plamandukia. Prepara pelo que eu vou fazer por esses dias. Assim diz o Senhor através da minha boca. Eu vou abalar as estruturas. Vocês vão ver o crescimento excomunal que eu vou dar para esse ministério. Tenho provado como prova o ouro no fogo. Mas a partir de hoje, abra-se os... Senhor Deus, quero colocar nas suas mãos a vida do teu filho. Senhor, eles que vieram, Senhor, para poder te adorar. Pai, acalma esse coração, essa tempestade, e faz um milagre nesta vida, Jesus. Dentro da casa dela, Senhor, quando ela chegar lá, que as notícias possam, Senhor, chegar primeiro. Senhor, eu quero profetizar sobre a vida desse irmão, Senhor, que o advogado vai ligar, Senhor, falando que aquela sentença está ganha. Senhor, o advogado vai ligar, Senhor, falando que o juiz já bateu o martelo e deu a causa ganha. Senhor, o médico vai ligar, Senhor, falando que essa enfermidade que ela tinha já não tem mais. Oh meu Deus, eu estou sentindo ele aqui. Deus, a porta de emprego que está fechada vai ligar, Senhor, a porta vai ser aberta. Oh meu Deus, Senhor, dentro daquela casa, quando esta mulher, quando este homem estiver se arrumando para vir adorar o Senhor, alguém que está parado vai vir com ele